Vamos realizar hoje a novena de Kuan Yin para manifestar milagres em sua vida. Invoque ajuda espiritual. Há alguns anos, resolvi seguir o impulso e postar no blog do Anima Mundi a novena de Kuan Yin, Divina Mãe do Amor e da Compaixão, que envolve a todos os seres em sua magnífica luz, que nos ama incondicionalmente, que ouve os lamentos do mundo e que sem descanso se propõe a nos libertar de dores e sofrimentos, até que tenhamos realizado a ascensão e estejamos nos manifestando na Terra na Era de Ouro. Sem saber exatamente o porquê, tenho certeza de que fui inspirada por ela, pois tão logo a novena de Kuan Yin foi publicada, recomecei a receber relatos maravilhosos de verdadeiros milagres que as pessoas estavam recebendo ao realizarem a novena da Divina Mãe Kuan Yin. Eu mesma me surpreendi. Então, esse texto é da Grande Fraternidade Branca Universal, Kuan Yin, do Magnífico Sentimento. Kuan Yin, saiba quem é. Grande Fraternidade Branca Universal. Kuan Yin, para a Grande Fraternidade Branca, é mestra ascensionada na chama violeta, antecessora e mestra de Saint-Germain, como o Chohan do sétimo raio divino. Atualmente é membro do Conselho Kármico, sempre pronta a perdoar as transgressões, com a única finalidade de oferecer novas chances e novas oportunidades de crescimento espiritual, pois Kuan Yin acredita que, livre dos karmas negativos, a humanidade tem as maiores possibilidades de ser e de agir de maneira diferente, e com isso galgar mais um degrau no caminho da ascensão. Segundo o budismo, Kuan Yin é Bodhisattva, da compaixão, cujo significado em sânscrito é ser iluminado. O estado espiritual Bodhisattva são Budas. No budismo indiano, Kuan Yin é Avalokitesvara. Avalokitesvara, soberano que olha para o mundo, e em sua lenda conta-se que Kuan Yin estava prestes a entrar no reino celestial quando parou, ouviu os lamentos do mundo e decidiu interromper o seu caminho espiritual para voltar-se em auxílio aos seres humanos em sofrimento. E essa tem sido sua missão desde então. Kuan Yin diz que enquanto houver uma única alma sofrendo na Terra ela estará. A Divina Mãe Kuan Yin, especialmente no budismo chinês, é venerada como a Grande Mãe, uma divindade feminina que ampara, protege, cuida e auxilia os seus devotos com compaixão. Chama-na de a deusa de misericórdia, a deusa da compaixão ou a salvadora compassiva. Seu principal e maior templo fica na China, que também ancora o templo etérico de Kuan Yin, onde são ancoradas as suas energias na Terra. Kuan Yin, ou Kuan Yin, variação do seu nome, é conhecida e venerada por todo o Oriente. Quan no Vietnã, Canon no Japão e Canin em Bali. Kuan Yin é também associada à Divina Mãe Maria, Mãe de Jesus, no cristianismo, e a deusa Tara, no budismo tibetano. Técnica de cura que Kuan Yin trouxe para a Terra
o que é Manifest Healing. É uma técnica de cura e autocura trazida à Terra pela mestra ascensionada Kuan Yin, da grande fraternidade branca, através de Gisele Kim e Catherine Anderson. Vou falar aqui, vou gravar. Segundo a tradição, Kuan Yin teria encarnado uma terceira filha de Miao Shuangwang, identificado como sendo da dinastia Zhou, governante de um reino do norte da China, por volta do ano 696 a.C. De acordo com a lenda, ela se determinara a seguir uma vida religiosa, tendo se recusado a casar, apesar das ordens do seu pai e das súplicas dos seus amigos. Entretanto, foi-lhe finalmente permitido ingressar no convento de freiras do Pássaro Branco, em Longshu, Agassian. Aí, por ordem de seu pai, foi submetida às mais árduas tarefas que, de forma alguma, enfraqueceram o seu zeloso amor por Deus. Enraivecido pela sua devoção, Miao Shuangwang, seu pai, ordenou que fosse executada, mas quando a espada tocou, partiu-se em 1000 pedaços. Seu pai então ordenou que fosse asfixiada, mas quando sua alma deixou o corpo e desceu até o inferno, transformou-o num paraíso. Transportada numa flor de lótus até a ilha de Puoto, próxima a Ningpo, aí viveu durante 9 anos. Curando os enfermos, salvando marinheiros do naufrágio. Certa vez, quando soube que seu pai estava muito doente, cortou um pedaço da carne de seus braços e usou-a como um remédio que lhe salvou a vida. Em gratidão, ele ordenou que uma estátua fosse erigida em sua honra, comissionando ao artista que a representasse com olhos e braços completamente formados. Entretanto, o artista compreendeu mal e até hoje Kuan Yin algumas vezes aparece representada com 1000 braços e 1000 olhos, sendo capaz dessa forma de olhar e cuidar de todo o seu povo. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às evoluções desse planeta e deste sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint-Germain como Shohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos, e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia e do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. A chama da misericórdia é o meio pelo qual o Cristo intercede em prol daqueles que não conseguem suportar o impacto total do seu próprio retorno de karma, requerendo dessa forma um intermediário que se interponha
entre a sua criação humana e a grande lei. Num ditado comunicado por intermédio de Elizabeth Clare Prophet, no dia 10 de abril de 74, Kuan Yin descreveu a ação da chama da misericórdia que ela personifica. Supliquei por muitos de vós diante dos senhores do karma, para que tivesseis uma oportunidade de reencarnar, de nascer perfeito, sem o grande karma de ser aleijado ou cego de nascimento, que alguns de vós merecieis. Intercedi com a chama da misericórdia a vosso favor, de forma que pudesseis buscar na liberdade de uma mente e de um corpo sadios a luz da lei. A ação do perdão representa a colocação do karma de lado, a diminuição do karma por um período de tempo para dar à pessoa oportunidade de encontrar a Deus, de encontrar ao Espírito Santo, de abraçar o Cristo como Salvador. É assim que Kuan Yin ensina a humanidade não ascensa a invocar a lei do perdão e explica que quando o indivíduo alcança uma certa mestria na senda, então a lei da misericórdia lhe faz retornar o pecado que fora colocado de lado, de forma que o indivíduo possa experimentar a alegria de equilibrar cada jota e til da energia mal qualificada, cumprindo, portanto, a lei do seu próprio ser. A salvadora compassiva. Kuan Yin é a salvadora compassiva do leste. Por todo o Oriente, altares dedicados a esta Mãe da Misericórdia podem ser achados em templos, casas e grutas, nos caminhos. Orações à presença dela e à sua chama estão incessantemente nos lábios dos devotos, à medida que buscam orientação e socorro em todas as áreas da vida. Muito presente na cultura oriental, Kuan Yin tem despertado interesse em seu caminho e ensinamento entre um número crescente de devotos ocidentais que reconhecem a poderosa presença da Deusa da Misericórdia, junto com a da Virgem Maria, como iluminadora e intercessora da 7ª Era de Aquário. A longa história de devoção a Kuan Yin mostra-nos o caráter e o exemplo desta portadora de luz, que não somente dedicou sua vida a seus amigos, mas sempre assumiu o papel de intercessora e redentora. Durante séculos, Kuan Yin simbolizou o grande ideal do budismo Mahayana, em seu papel de Bodhisattva, chinês, puxa, literalmente um ser de Bodhi, ou iluminação, destinado a se tornar um Buda, mas que renunciou ao êxtase do Nirvana como um voto para salvar todas as crianças de Deus. O nome Kuan Shi Yin, como é frequentemente chamada, significa literalmente aquela que considera, vigia e ouve as lamentações do mundo. Segundo a lenda, Kuan Yin estava para entrar no céu, porém parou no limiar ao ouvir os gritos do mundo. Existe ainda muito debate acadêmico relativo à origem da devoção Bodhisattva feminina Kuan Yin. Ela é considerada a forma feminina de Avalokitesvara, Bodhisattva da misericórdia, do budismo indiano, cuja adoração foi introduzida na China no 3º século. Estudiosos acreditam que o monge budista e tradutor Kumarajiva foi o primeiro a se referir à forma feminina de Kuan Yin em sua tradição chinesa do Sutra do Lótus, em 406 a.C. Dos 33 aparecimentos do Bodhisattva mencionados em sua tradução, 7 são femininos.
Devotos chineses e budistas japoneses desde então associaram o número 33 a Kuan Yin. 33. Embora Kuan Yin tenha sido retratada como um homem até o século X, com a introdução do budismo tântrico na China, no século VIII, durante a dinastia Tang, a imagem da celestial Bodhisattva, como uma bela deusa vestida de branco, era predominante e o culto devocional a ela tornou-se crescentemente popular. No século IX, havia uma estátua de Kuan Yin em cada monastério budista da China. Apesar da controvérsia acerca das origens de Kuan Yin como um ser feminino, a representação de um Bodhisattva, ora como um deus, ora como uma deusa, não é inconsistente com a doutrina budista. As escrituras explicam que um Bodhisattva tem o poder de encarnar em qualquer forma, macho, fêmea, criança e até animal, dependendo da espécie de ser que ele procura salvar. Como relata o Sutra do Lótus, a Bodhisattva Kuan Shi Yin, pelo recurso de uma variedade de formas, viaja pelo mundo conclamando os seres à salvação. Pela lenda, no século XII, do santo budista Miao Shan, a princesa chinesa, que viveu em aproximadamente 700 a.C. e que largamente se acredita tenha sido Kuan Yin, reforça a imagem da Bodhisattva feminina. Durante o século XII, monges budistas estabeleceram-se em Putoshan, a ilha montanha sagrada no arquipélago de Shuzan, ao largo da costa de Zhejiang, onde se acredita tenha Miao Shan vivido por 9 anos, curando e salvando marinheiros de naufrágios, e a devoção a Kuan Yin espalhou-se ao longo do norte da China. Essa ilha pitoresca tornou-se o centro principal de adoração à Salvadora Misericordiosa. Milhões de peregrinos viajavam dos mais remotos cantos da China e até mesmo da Manchúria, Mongólia e Tibete para assistir ali às cerimônias religiosas. Houve época em que havia mais de 100 templos na ilha e mais de 1000 monges. As tradições narram inúmeras aparições e milagres de Kuan Yin na ilha, sendo relatado que ela aparecia aos fiéis em uma certa gruta local. Na seita Terra Pura do budismo, Kuan Yin faz parte de uma tríade governante que é representada frequentemente em templos e é um tema popular na arte budista. Nessas pinturas, o Buda da luz ilimitada, Amitabha, chinês Amitofo, japonês Amida, está no centro. À sua direita está o Bodhisattva da força, o poder Mahastamaprapita, e à sua esquerda está Kuan Yin, personificando a misericórdia infinita. Na teologia budista, Kuan Yin é às vezes representada como comandante do barco de salvação, guiando almas ao paraíso oriental de Amitabha, ou Terra Pura, a terra do êxtase, onde almas podem renascer para receber instruções contínuas no sentido de alcançar a iluminação e a perfeição. A jornada à Terra Pura é frequentemente representada em estilogravuras, mostrando barcos cheios de seguidores de Amitabha, sob o comando de Kuan Yin. Amitabha, uma figura muito amada por budistas que desejam renascer em seu paraíso oriental e libertar-se da roda do renascimento. É tido num sentido espiritual místico como o pai de Kuan Yin. Lendas da escola Mahayana relatam que Avalokitesvara,
nasceu de um raio de luz branca emitido pelo olho direito de Amitabha, quando mergulhado em êxtase. Assim, Avalokitesvara ou Kuan Yin é considerada como um reflexo do Amitabha, uma encarnação posterior de Mahakaruna, grande misericórdia. A qualidade de Amitabha personifica em seu mais elevado sentido. Muitas figuras de Kuan Yin podem ser identificadas pela presença de uma pequena imagem de Amitabha em sua coroa. Acredita-se que a misericórdia redentora de Kuan Yin expressa a compaixão de Amitabha de uma forma mais direta e pessoal, que as preces a ela dirigidas são atendidas mais rapidamente. A iconografia de Kuan Yin descreve de muitas formas, cada uma revelando um aspecto único de sua misericordiosa presença. Como sublime deusa da misericórdia, cuja beleza, graça e compaixão vieram a representar o ideal de... Fica com Deus, que Deus, Nossa Aparecida, abençoe a senhora, seu filho e toda a família, tá bom? Você também, Deus. Bom final de semana, que Deus abençoe por tudo, tá? Deus pague. A senhora pede pro menino do mercado trazer a compra que nem ele trouxe hoje mais cedo, que aí sábado, antes de eu ir, Deus vai deixar tudo limpo pra senhora. Tá. Tá bom? Então, beijo. Fica com Deus, que Deus abençoe. A figura de Kuan Yin está enfeitada com ornamentos simbolizando suas realizações como um Bodhisattva, ou é mostrada sem ornamentos como um sinal de sua grande virtude. Ela é retratada frequentemente como uma mulher esbelta em um esvoaçante manto branco, carregando em sua mão esquerda um lótus branco, símbolo de pureza. A figura de Kuan Yin é retratada frequentemente como doadora de crianças, que são encontradas em casas e templos. Um grande véu branco cobre sua forma inteira e ela pode estar sentada em um lótus. Frequentemente, ela é representada como uma criança, com uma criança em seus braços, próxima a seus pés ou sobre seus joelhos, ou ainda com várias crianças ao seu redor. Nesse papel, a ela se referem como a honrada de branco vestida. Às vezes estão à sua direita e à sua esquerda dois auxiliares, Shan Tsai Tung Tsi, o homem jovem de capacidades excelentes, e Lung Wan Nu, a filha do dragão rei. Kuan Yin sobre o dragão. Kuan Yin também é conhecida como Bodhisattva, protetora de Putosham, senhora do Mar do Sul e protetora dos pescadores. Como tal, ela é mostrada cruzando o mar, sentada ou em pé sobre um lótus ou com seus pés na cabeça de um dragão. Como Avalokitesvara, ela também é descrita com 1000 braços e numerosos e variados olhos, mãos e cabeças, às vezes com um olho na palma de cada mão, e é chamada Bodhisattva de 1000 braços, de 1000 olhos. Nessa forma, ela representa a Mãe Onipresente, olhando simultaneamente em todas as direções, sentindo as aflições da humanidade e estendendo seus muitos braços para aliviar essa humanidade, com expressões infinitas de sua misericórdia. Os símbolos característicos associados a Kuan Yin são um galho de salgueiro, com o qual ela esparge o néctar divino da vida, um vaso precioso
simbolizando o néctar da compaixão e da sabedoria, traços do Bodhisattva, uma pomba representando a felicidade, representando a fecundidade, um livro ou um pergaminho de orações que ela segura em sua mão, simbolizando o Dharma, que são os ensinamentos do Buda, ou o Sutra, texto budista, o qual Miao Shan dizia-se e recitava constantemente, e um rosário adornando seu pescoço, através do qual ela clamava aos Budas por socorro. Imagens de Avalokitesvara frequentemente mostram-na segurando um rosário, descrições de seu nascimento afirmam ter ela nascido com um rosário cristalino branco em sua mão direita e uma flor branca de lótus na mão esquerda. É ensinado que as contas do rosário representam todos os seres vivos e o manuseio delas simboliza que Avalokitesvara os está conduzindo para fora de seu estado de miséria e da roda de repetidos renascimentos para o Nirvana. Hoje, Kuan Yin é reverenciada por taoístas e também pelos budistas. Mahayana, especialmente em Taiwan, Japão e Coreia, e novamente em sua pátria, a China, onde a prática do budismo havia sido suprimida durante a Revolução Cultural Comunista, 1966 a 1969, ela é protetora das mulheres, dos marinheiros, dos comerciantes, dos artesãos e daqueles que se encontram sob perseguição criminal. É invocada particularmente por aqueles que desejam progenie. Amada como a figura da mãe e mediadora, a divina que está muito próxima dos negócios diários de seus devotos, o papel de Kuan Yin como uma dona budista tem sido comparado aos de Maria, a mãe de Jesus no Ocidente. Há uma confiança implícita na graça salvadora e poderes curadores de Kuan Yin. Muitos acreditam que até mesmo a mera invocação do seu nome a traz imediatamente ao lugar chamado. Um dos mais famosos textos associados a Bodhisattva, o antigo Sutra do Lótus, cujo 25º capítulo, dedicado a Kuan Yin e conhecido como Sutra de Kuan Yin, descreve 13 casos de desastres iminentes, de naufrágios a incêndios, prisões, ladrões, demônios, venenos fatais e aflições kármicas, nas quais o devoto é salvo quando se entrega ao poder de Kuan Yin. O texto é recitado muitas vezes diariamente por aqueles que desejam receber os benefícios prometidos. Os devotos invocados invocam o poder e a misericórdia total de Kuan Yin. A intercessão da Bodhisattva com o mantra Om Mani Padme Hum, salve joia no lótus. Om Mani Padme Hum, salve a joia no lótus. Om Mani Padme Hum, salve a joia no lótus. Ou como também tem sido traduzido, salve Avalokitesvara, que é a joia no coração do lótus, no coração dos devotos. Através do Tibete e Ladakh, budistas têm escrito Om Mani Padme Hum em pedras lisas de orações chamadas pedras Mani. Como ofertas votivas a Avalokitesvara, milhares dessas pedras têm sido usadas para construir muretas
Mani, que ladeiam as estradas que dão ingresso a aldeias e monastérios. Acredita-se que Kuan Yin frequentemente aparece no céu ou nas ondas para salvar aqueles que a invocam quando em perigo. Histórias pessoais podem ser ouvidas em Taiwan, por exemplo, de pessoas que a viram durante a Segunda Guerra Mundial, aparecendo no céu como uma jovem, agarrando as bombas e cobrindo-as com suas vestes brancas para que não explodissem. Assim, altares dedicados à deusa da misericórdia são encontrados em todos os lugares, lojas, restaurantes, até mesmo em paralamas ou painéis de carros. Nas casas, ela é venerada com o tradicional Pai Pai, um ritual de oração que usa incenso e também com o uso de quadros de oração, folhas de papel com fotos de Kuan Yin, flores de lótus ou pagodes e guarnecidos com centenas de pequenos círculos. Com cada série de orações recitados ou sutras lidos em uma novena para um parente amigo ou em causa própria, outro círculo é completado. O quadro tem sido descrito como um navio de salvação, por meio do qual almas que partiram são salvas dos perigos do inferno, e aquelas sinceras são transportadas com segurança ao céu de Amitabha. Juntamente com os cultos elaborados com litânias e orações, a devoção a Kuan Yin está expressa na literatura popular em poemas e hinos de louvor. Os seguidores devotos de Kuan Yin podem frequentar templos locais, podem fazer peregrinações a templos maiores em ocasiões importantes ou quando sofrem com um problema especial. Os 3 festivais anuais, realizados em sua honra, acontecem no dia 19 do 2º mês, celebrado como seu aniversário do 6º mês e do 9º mês do calendário lunar chinês. Na tradição da Grande Fraternidade Branca, Kuan Yin é conhecida como a Mestra Ascensa, que carrega a função e o título de Deusa da Misericórdia, porque ela personifica as qualidades divinas da lei da misericórdia, compaixão e perdão. Ela passou por numerosas encarnações antes de sua ascensão há milhares de anos e aceitou o voto de Bodhisattva para ensinar aos filhos de Deus não ascensos como equilibrar os seus karmas e cumprir seus planos divinos com o serviço amoroso à vida e a aplicação da chama violeta pela ciência da palavra falada. Kuan Yin é originária do planeta Vênus. Chegou à Terra juntamente com a comitiva de Sanat Kumara há 16 milhões de anos, quando este tomava posse como senhor do mundo na regência da Terra. Como mestra de Saint-Germain, ela o acompanhou e inspirou em suas inúmeras missões na Terra, com a intenção de ajudar a humanidade em sua elevação. Kuan Yin precedeu o mestre ascenso Saint-Germain como Shohan, senhor do 7º raio de liberdade, transmutação, misericórdia e justiça. E ela é uma de 7 mestres ascensos que atuam no Conselho do Karma, um conselho de justiça que medeia o karma das evoluções de terra, dispensando oportunidade, misericórdia e os verdadeiros e íntegros julgamentos de Deus a cada corrente de vida na Terra. Ela é a hierarca do Templo Etérico da Misericórdia, situado sobre Pequim, na China, onde ela mantém o foco de luz da Mãe Divina em favor dos filhos da antiga terra da China, as almas de humanidade e os filhos e filhas de Deus.
é sugerido o livro A Deusa da Compaixão e do Amor, o culto místico de Kuan Yin, de John Blofeld, editora Ibrasa. Então, agora nós vamos fechar os olhos, nos concentrar na imagem de Kuan Yin. Vamos respirar bem profundo, relaxar nosso corpo, colocar os polegares no centro das mãos, fechar delicadamente as mãos e sentir uma nuvem na cor violeta nos envolvendo. Junto a essa nuvem, vem a figura excelsa de Kuan Yin. Ela vem sorrindo. Ela vem para nos abençoar, para nos curar, para nos tirar de qualquer sofrimento. Sinta a presença de Kuan Yin. Sentindo a presença da Kuan Yin que invade todo esse ambiente onde você está na luz violeta, sentindo que sua presença se propaga em cada cômodo do seu lar, nos alicerces, nas paredes, no teto, nos móveis, nos objetos. Sinta que ela abençoa todas as pessoas bondosas que estão em seu lar. Sentindo essa doce presença, sentindo essa luz violeta que desintegra todos os males passados, presentes ou futuros, sentindo que todos os seus corpos se regeneram, ficando dentro da luz violeta, dirija essa luz para seu lar. Veja seus familiares inundados por essa luz, curados e vivificados. Sinta-se leve, muito leve, e veja que Kuan Yin está dentro de uma flor de lótus. Ela é maravilhosa. As nuvens na cor violeta se propagam em todas as direções. E nesse instante, docemente, faça seu pedido. Sentindo a meiguice, a suavidade, a doçura de Kuan Yin, sentindo que ela dá correspondência ao seu pedido e te abençoa. Do seu jarro iluminado, ela retira um copo de cristal numa água bendita. Essa água está no seu jarro dourado, iluminado. Ela te entrega esse copo de cristal com essa água iluminada. Beba água, devagar. Sinta que essa água é o bálsamo da purificação.